A antiga terra da Mesopotâmia, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates, testemunhou a ascensão e queda de muitos impérios. Entre eles, a Babilônia se destacou por sua grandeza e poder. No século 7 a.C., sob o ambicioso rei Nabopolassar, a Babilônia havia se tornado uma força formidável, desafiando o poderio do Império Assírio, que dominava a região há séculos. As vitórias de Nabopolassar marcaram o início do Império Neobabilônico, um período de ressurgimento e brilho cultural. Mal sabiam eles que esse poder em ascensão logo se chocaria com o reino de Judá, levando a um capítulo crucial na história dos israelitas. O reino de Judá, lar dos israelitas e de sua cidade sagrada, Jerusalém, enfrentava uma grave ameaça do crescente Império Babilônico. O jovem rei Joaquim, inicialmente um vassalo do Egito, se viu preso no fogo cruzado da ambição babilônica. Em 605 a.C., Nabucodonosor II, o novo rei da Babilônia, liderou seus exércitos a uma vitória decisiva sobre os egípcios na Batalha de Carquemis. Essa vitória enviou ondas de choque pela região, estabelecendo a Babilônia como a potência dominante e deixando Judá vulnerável. As forças de Nabucodonosor marcharam sobre Jerusalém, forçando Joaquim à submissão e iniciando o período de vassalagem de Judá à Babilônia. A relação entre Judá e a Babilônia permaneceu tensa. Joaquim, inquieto sob o controle babilônico, acabou se rebelando, na esperança de obter apoio do Egito. Esse ato de desafio provou ser desastroso. Nabucodonosor, enfurecido com a rebelião, sitiou Jerusalém em 597 a.C. A cidade caiu, e o filho de Joaquim, Joaquim, foi levado cativo para a Babilônia, junto com milhares de cidadãos proeminentes. Esse evento marcou o início do exílio babilônico, um período de profunda convulsão social e deslocamento para o povo de Judá. Entre os deportados estavam artesãos habilidosos, líderes religiosos e membros da família real, criando uma comunidade judaica significativa no coração da Babilônia. A vida no exílio era difícil para os judeus exilados. Desarraigados de sua terra natal e separados de seu templo sagrado em Jerusalém, eles enfrentaram os desafios de se adaptar a uma nova cultura e modo de vida. Os babilônios, embora não fossem conhecidos por crueldade gratuita para com seus súditos, impunham controle rígido sobre sua população cativa. Os judeus, antes um povo livre, se viram sujeitos às exigências de seus senhores babilônicos, suas vidas entrelaçadas com os ritmos de uma terra estrangeira. No entanto, apesar das dificuldades, eles se apegaram às suas tradições e fé, encontrando maneiras de preservar sua identidade em uma terra estrangeira. Apesar da passagem do tempo, os judeus exilados nunca se esqueceram de sua terra natal. A saudade de Sião, o nome poético para Jerusalém e seu templo sagrado, permeava suas canções, orações e histórias. Essa saudade de sua terra ancestral se tornou um elemento definidor de sua identidade, uma memória coletiva transmitida de geração em geração. Os idosos, que ainda se lembravam dos dias de glória de Jerusalém, compartilhavam suas histórias com a geração mais jovem, mantendo vivo o sonho do retorno. Essa esperança compartilhada os ajudou a suportar as dificuldades do exílio, proporcionando consolo e força diante da adversidade. Nabucodonosor II, o rei que orquestrou o cativeiro babilônico, foi uma figura de imenso poder e ambição. Um estrategista militar habilidoso e um governante visionário, ele transformou a Babilônia em uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Sob seu reinado, a Babilônia passou por um período de construção e renascimento cultural sem precedentes. Muralhas maciças, adornadas com intrincados trabalhos em tijolos esmaltados, protegiam a cidade. Grandes templos, dedicados aos deuses babilônicos,
erguiam-se sobre a cidade, exibindo a riqueza e a devoção do império. Os projetos de construção de Nabucodonosor não apenas aumentaram as defesas da Babilônia, mas também serviram como poderosos símbolos de sua autoridade e legado. Entre as realizações arquitetônicas de Nabucodonosor, os jardins suspensos da Babilônia se destacam como um testemunho de seu poder. Descritos como uma maravilha da engenharia, eram jardins em camadas, repletos de plantas exóticas. A lenda dos jardins suspensos cativa a imaginação por séculos. Alguns relatos sugerem que Nabucodonosor construiu os jardins para agradar sua esposa, Amitis. Seção 8. A resiliência da fé. O exílio babilônico desafiou a fé dos israelitas. A destruição do primeiro templo abalou suas crenças. No entanto, sua fé se mostrou resiliente. Profetas como Ezequiel ofereceram esperança. Eles lembraram o povo da aliança de Deus. Seção 9. Os profetas no exílio. O exílio babilônico viu a ascensão de figuras proféticas cruciais para a esperança e identidade dos israelitas. Ezequiel, Daniel e Isaías, segundo, ofereceram mensagens de conforto e esperança. Ezequiel lembrou o povo do julgamento de Deus e do arrependimento. Daniel, famoso por interpretar sonhos, serviu na corte babilônica. Isaías II proclamou conforto e promessa de restauração futura. Em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, o poderoso Império Babilônico caiu nas mãos dos persas sob a liderança de Ciro, o Grande, em 539 a.C. Ciro, um governante benevolente conhecido por sua tolerância para com os povos conquistados, emitiu um decreto permitindo que os judeus exilados retornassem à sua terra natal e reconstruíssem seu templo. Esse decreto, registrado no livro bíblico de Esdras, marcou um ponto de virada na história do povo judeu, permitindo que eles retornassem à terra que ansiavam por gerações. O ato inesperado de generosidade de Ciro cumpriu as profecias de Jeremias, que havia predito que o exílio duraria 70 anos. O retorno a Sião foi uma ocasião de alegria, repleta de esperança e apreensão. Liderados por figuras como Zorobabel, um descendente da linhagem davídica, e Esdras, um sacerdote e escriba, os exilados que retornaram enfrentaram a difícil tarefa de reconstruir sua cidade devastada e restaurar suas práticas religiosas. A construção do segundo templo, embora mais modesto que seu antecessor, simbolizava a renovação de sua aliança com Deus e o restabelecimento de sua vida religiosa. O processo de reconstrução não foi isento de desafios, pois eles enfrentaram oposição de povos vizinhos e disputas internas. O exílio babilônico deixou uma marca indelével na identidade e na fé do povo judeu. A experiência do exílio e do retorno aprofundou sua compreensão da aliança de Deus e sua relação com sua terra ancestral. Promoveu um senso de resiliência e adaptabilidade, à medida que aprenderam a preservar suas tradições em um ambiente estrangeiro. O desenvolvimento de sinagogas como centros de oração comunitária e estudo pode ser rastreado até este período. O Talmud babilônico, um dos textos mais importantes da lei e tradição judaicas, foi compilado nas academias da Babilônia séculos depois, demonstrando o impacto duradouro desse período na vida intelectual e religiosa judaica. O cativeiro babilônico permanece como um capítulo crucial na história dos israelitas, um período de profunda convulsão social, crescimento espiritual e transformação cultural. Seu exílio para a Babilônia, embora marcado por dificuldades e perdas, acabou fortalecendo sua fé, solidificando sua identidade e lançando as bases para o desenvolvimento do judaísmo como uma religião mundial. A história de sua resiliência e eventual retorno serve como um testemunho do poder duradouro da fé e da importância da esperança,
mesmo diante da adversidade. Suas experiências na Babilônia continuam a ressoar com pessoas ao redor do mundo, oferecendo lições de perseverança, sobrevivência cultural e o laço duradouro entre um povo e sua terra natal. O cativeiro babilônico permanece crucial na história dos israelitas, um período de convulsão social, crescimento espiritual e transformação cultural. Seu exílio para a Babilônia fortaleceu sua fé e solidificou sua identidade, lançando as bases para o judaísmo como religião mundial. A história de sua resiliência e retorno testemunha o poder da fé e a importância da esperança.